Oi, tudo bem? Meu nome é Milene e estamos aqui com mais uma aula que faz parte do projeto Aerotoque. E hoje vou falar sobre as principais partes de uma aeronave. Então, vamos começar com as asas. Elas são uma das partes mais importantes da aeronave, porque elas que geram a sustentação, que é uma força que será explicada na aula a seguir, que é responsável por manter o avião voando. O formato transversal dela é chamado de perfil aerodinâmico e ele é escolhido de acordo com requisitos do projeto, que tentam maximizar a eficiência, é claro. Então, esse formato aqui seria o perfil aerodinâmico. Ainda tem uma função estrutural de fornecer rigidez através dos componentes que são posicionados, que a gente consegue ver aqui, aqui e esses outros componentes aqui. Eles têm o objetivo de conferir rigidez a essa estrutura para que ela possa resistir às forças e pressões externas. Então, é um componente muito importante e deve ser muito bem projetado. O próximo componente é a fuselagem. E o que é a fuselagem? Ela é o corpo principal da aeronave. Ela geralmente tem um formato aproximado de um cilindro e nela que nós encontramos a payload e o cockpit e os passageiros, caso seja uma aeronave comercial. O cockpit é a cabine onde os pilotos realizam o seu trabalho. E a payload a gente chama de carga paga, mas é tudo que está dentro da aeronave que não faz parte dela necessariamente. A fuselagem ela também tem a função estrutural de suportar grandes cargas concentradas e distribuí-las ao longo de sua superfície. A parte externa dessa fuselagem, ela é geralmente feita de materiais leves e ela tem diversos reforços na sua parte interior, com materiais mais rígidos que sejam capazes de suportar essa carga. Aqui nós temos um exemplo de uma fuselagem que tem a skin, que seria o revestimento, e aqui temos exemplos de reforços que ficam internos a essa estrutura. Então, superfícies de controle serão abordados no tópico 2.4. Então, nós não vamos discutir ele na aula de hoje. A empenagem horizontal e vertical, elas também são muito importantes e nós vamos falar sobre elas agora. Então, a empenagem horizontal, as duas empenagens, elas ficam na parte traseira da aeronave e elas têm o objetivo de manter o equilíbrio e estabilidade durante o voo. A horizontal, ela é projetada, né, para que o avião tenha estabilidade e não faça movimentos indesejados para cima e para baixo. Já a empennagem vertical, ela tem o objetivo de trazer estabilidade para que não ocorra desvios laterais, né, principalmente por causa do vento ou alguma modificação atmosférica. Então, o principal objetivo é conferir estabilidade ao avião. Porque, claro, um trajeto mais suave e controlado é desejado pelos passageiros. Aqui temos uma imagem que podemos verificar que o estabilizador vertical realmente fica, né, na direção vertical. E aqui temos o estabilizador horizontal. A seguir, temos os trens de pouso, que eles são um conjunto de rodas e suportes que ficam, né, na parte inferior do avião e permite que ele possa decolar, pousar e se deslocar no solo.
esse deslocamento no solo nós chamamos de táxi. Então, ele suporta o peso inteiro da aeronave quando ela não está no ar e também ajuda a absorver o impacto durante a aterrissagem, que é muito grande. Então, o seu design deve ser feito com muito cuidado, porque ele precisa aguentar cargas muito altas, principalmente no pouso, como eu falei. Ainda precisam ser feitos amortecedores especiais para esse tipo de componente. É importante falar também que existem diferentes tipos de trem de pouso. Dois deles são os fixos e os retráteis. E esse segundo, ele é mais preferível por quê? Porque se o fixo ficar para fora, vai ter uma superfície a mais, né, de atrito durante o voo. O retrátil não, ele vai ser guardado dentro do avião. E esse arrasto, né, poderia interferir negativamente no consumo de combustível, poderia exigir mais combustível, o que não é muito favorável nessa área, né? Ainda também existem diversas configurações diferentes para os trens de pouso, mas a principal utilizada é o triciclo, que significa que tem um trem de pouso na frente e dois atrás. Ainda todos esses sistemas, né, que estão nos trens de pouso, eles são altamente sofisticados. Então, vários componentes, como os pneus e as molas, elas precisam ser desenvolvidas especialmente para esse tipo de aplicação. Aqui temos um exemplo, né, de um avião. Aqui ele tem dois trens de pouso na frente e um atrás, que seria a configuração contrária do triciclo. Por último, nós temos o conjunto propulsivo, que ele é o que faz o avião se mover através do ar. E a sua eficiência impacta muito no consumo de combustível e desempenho da aeronave. Ainda há vários tipos de motores que podem ser utilizados, como pistão, turbohélice ou a jato. Então, dependendo da necessidade do voo, da velocidade e do alcance, será escolhido o tipo de motor. E eles precisam gerar uma força muito grande, né, para acontecer a decolagem, o voo e as manobras. Então, especificamente no motor a jato, o ar entra, ele é comprimido, misturado com combustível e queimado, com o objetivo de gerar empuxo e fornecer energia para os outros equipamentos do avião. Ainda existem aviões monomotores, bimotores, trimotores e quadrimotores, que é a quantidade de motores que eles têm, né? Ainda é possível falar que existem outros aviões com uma quantidade superior de motores, contudo, são casos muito raros. Ainda vale falar que o design dos materiais, os materiais escolhidos para as turbinas, para as pás, eles devem ser muito bem estudados, muito bem fabricados. Uma pequena deformação nas pás podem causar uma queda enorme de eficiência e um aumento no consumo de combustível, o que não é desejado para a indústria aeronáutica. Então, eles devem ser muito bem fabricados e inspecionados. Aqui, como curiosidade, temos que o Antonov AN-225 ele foi a maior aeronave de carga do mundo, capaz de transportar até 250 mil quilogramas. E ela era a única aeronave que tinha 6 motores turbofan. E apenas uma unidade foi produzida.
Aqui estão as referências e muito obrigada!